Olá, bem-vindo à nossa primeira aula virtual. A partir de hoje, as nossas aulas vão ser com essa estrutura virtual, e aos poucos vão melhorando. Tudo isso em função do nosso coronavírus e da nossa quarentena, ok? Vamos tentar, a partir de hoje, não parar com o que nós vínhamos estudando. Vamos tentar abrir nossa mente e encarar essa nova realidade do Brasil e do mundo. Como que nós vamos proceder nas nossas aulas? Tá? Para mim também é uma novidade, nunca dei aula online dessa forma. Eu estou falando com uma tela de computador, que é diferente de falar para vocês. Então, a gente não vai conseguir interagir de maneira rápida como a gente interagia em sala de aula. Com isso, as aulas textuais, as aulas do jeito que a gente está ministrando, vai ficar um pouquinho mais rápida e vai ficar a cargo de vocês se aprofundarem um pouquinho. A base das nossas aulas continua a mesma, tá? Que é a minha apostila que eu passei para vocês, alguns exercícios que sempre vão ter depois de cada aula, que vocês vão pela plataforma AVA, vocês vão postar para mim e vai valer ponto ou não vai valer ponto, vai valer presença, ainda está sendo para decidir pela coordenação, pela própria faculdade. Eu espero que essa situação não perdure por muito tempo, porque nada como a gente dar aula diretamente para vocês, mas é a nova situação do mundo, não é exclusivamente nossa do Anchieta, ok? Então, nós vamos ter essa aula, que seria a aula inaugural, né, virtual, e posteriormente, todas as semanas, eu vou estar postando as novas aulas. Invariavelmente a gente vai ter algum vídeo para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem também se aprofundar um pouquinho no tema desenvolvido em aula. Essa nossa disciplina dá essa possibilidade. E eu vou continuar postando os vídeos via YouTube, que vocês vão ter acesso pelo AVA. Terminando a aula, como a nossa aula são as segundas-feiras, eu vou estar online todas as segundas-feiras, online que eu digo em fórum, em chat, pelo AVA, todas as segundas-feiras, no horário que teríamos aula. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo, do exercício, eu vou estar online no horário da nossa aula. Exceção feita essa semana, que a gente está começando a introduzir essa nova metodologia de aula, em que eu vou ficar de segunda a sexta-feira entrando, na segunda-feira no nosso horário normal, mas até sexta-feira eu vou estar entrando no fórum para ver se vocês ainda têm alguma dúvida e eu vou tentando esclarecer a dúvida de vocês. Caso nada disso dê certo na nossa comunicação, ainda temos e-mail. Então vocês podem me enviar e-mail no e-mail que está aí na telinha de vocês, do Anchieta, e na medida do possível vou estar respondendo os e-mails, ok? Lembrando, aula, nós vamos ter vídeos e exercícios, tá? Exercícios seriam as atividades que estão ou não na apostila, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, vamos ver se eu consigo aqui. A aula de hoje é sobre orçamento público. E eu tenho um vídeo, que é o vídeo 1 de orçamento público, que vai falar sobre o ciclo orçamentário, sobre o orçamento como um todo, que seria interessante vocês estarem vendo concomitantemente com a nossa aula. Então, o orçamento público, por que serviu? Para que serve o orçamento público quando ele surgiu no mundo? Ele surgiu a partir do momento que você tenha a necessidade de ter o controle do patrimônio. Só que ele surgiu, olha que interessante, ele surgiu na área pública. Então, quem que precisava ter o controle patrimonial, saber o que entra, o que sai de dinheiro, basicamente, e ter esse controle? Os governantes.
principalmente no tempo lá do rei e da rainha, eles tinham controle da necessidade que eles tinham de receita. Então, a partir do momento que a despesa superava a receita que eles tinham através dos tributos arrecadados, eles começavam a majorar os tributos, a pedirem mais tributos, a tributarem mais alguns serviços ou ao comércio como um todo. Nada diferente do que acontece hoje. Tá? E com isso ele traz a necessidade de um controle, que é o orçamento público, que a gente faz como se fosse o orçamento privado, tá? Com algumas diferenças que a gente vai ver, e porque tudo que se fala em público é lei, né? O orçamento público nada mais é do que uma lei, e, e ele traz a necessidade do controle. Aí vem a teoria. O que a teoria fala? Surgiu da necessidade do Estado prestar melhores serviços à população. Opa, espera aí que fugiu aqui. Vamos tentar retornar onde eu estava. Vamos lá. Surgiu da necessidade do Estado prestar melhores serviços à população, canalizando as energias sociais para o desenvolvimento nacional, prevenir os desequilíbrios que venham a interferir na vida econômica governamental, proteger e aumentar o bem-estar geral. O que é proteger e aumentar o bem-estar geral? É você necessitar de uma UBS, você ter essa UBS, você precisar de água na sua residência, ter asfalto na sua rua, iluminação pública e tudo mais. Para tudo isso eu preciso ter um planejamento. Né? Vamos seguir em frente. Para isso, nós temos, da mesma forma que a contabilidade, a gente tem os princípios. E aqui eu vou destacar alguns princípios chamados princípios orçamentários, que são exclusivamente voltados ao orçamento. Tá? Lembra que o orçamento na área pública, não só na área pública, como também na privada, você faz previsões de receita e de despesa. Vamos ver como é que é na área pública, em termos de princípios. Tendo o orçamento público a função de servir como instrumento de controle das atividades econômicas e financeiras do governo, tem que estar vinculado a determinadas regras ou princípios orçamentários, assim como a contabilidade como um todo, né? A gente tem que ter regras, tem que ter princípios, tem que ter uma base para você poder fazer o estudo, para você poder aumentar essa forma de elaboração dos orçamentos, para uma melhor transparência em sua elaboração posterior. Quais são os princípios que a gente vai estar dando uma olhadinha hoje, uma estudada? É o princípio da anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, publicidade e equilíbrio. Anualidade, a gente já comentou sobre esse autor, Eli Lopes Meireles. Ele foi um advogado da área da administração pública e até hoje o que tem nos livros dele é o que está valendo. Né? E ele fala o seguinte da anualidade. A anualidade exige que a previsão orçamentária se renove a cada ano, para que fique mais próxima da realidade financeira. Então, você faz um orçamento lembrando que a receita, a gente usa o regime contábil de caixa e a despesa, o regime contábil de competência. Então, se a gente usa regime de caixa para receita, na hora que você vai fazer o seu orçamento, você tem que ter como base o fato gerador. Então, o orçamento ele tem que ser anual. Para cada ano ele se renovar de acordo com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua região. Né? Então, por isso que ele fala que o primeiro princípio, a anualidade, é que exige que a previsão orçamentária se renove a cada ano. Unidade. O orçamento deve ser único, isto é, deve existir apenas um orçamento, e não mais que um para cada exercício financeiro, o qual deve constar todas as receitas previstas e despesas fixadas. Olha só, eu tenho que ter receitas
previstas. Eu vou prever as receitas. E não é prever da maneira de aparecer, de criar, de imaginar. Eu vou usar técnicas financeiras, contábeis, de análise, por exemplo. Eu vou prever a receita. Eu vou prever a receita de IPTU. Como é que eu faço para prever a receita de IPTU? Eu vou fazer uma análise da evolução da receita de IPTU dos últimos 5 anos, vou ver quais são as tendências que ela tem, de crescimento ou baixa, para poder prever, colocando também o aumento que eu estou imaginando que tenha. Imaginando não, porque é divulgado pelo governo federal, da inflação, então eu tenho que ter um aumento na arrecadação no mínimo no tamanho da inflação. Tá? Então eu uso técnicas de previsão de receita. E depois que eu fiz a previsão da receita, aí eu vou falar sobre despesas. E pode ver que tem uma palavrinha mágica, fixadas. O que são despesas fixadas? São aquelas despesas que estão em consonância com as receitas. Então eu fixo aonde eu vou gastar o dinheiro. Pode ter variação? Pode ter variação. A variação para menos, ela vai acontecer quando a receita diminuir. Se eu tiver um superávit de receita, por exemplo, está entrando mais dinheiro, então aí eu posso alterar a minha despesa. Eu posso aumentar a minha despesa, mas tudo através de lei. Aí ele continua, de modo a demonstrar, no confronto dos saldos no final do exercício, se há equilíbrio, superávit ou déficit. Então, quando a gente fala de orçamento público, basicamente é isso. Eu tenho que prever as minhas receitas e fixar as minhas despesas. No próximo, vamos ver se eu consigo baixar aqui. Universalidade. Todas as receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento. Eu não posso omitir a previsão de uma receita, porque normalmente essa receita que está por vir, que pode ser receita de tributos estaduais, municipais ou federais, ele está completamente vinculado às despesas. Então eu não posso deixar de colocar alguma receita, nem que ela seja prevista para a execução de uma despesa. Exclusividade. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Aí, nos estudos que a gente faz, eu encontrei uma coisa bastante inusitada. É bastante interessante, é mais antiga do que eu, mais antiga do que vocês e seus pais, e chegou-se ao cúmulo de alterar, por meio de dispositivo incluído na lei orçamentária, o processo de ação de desquite. Isso lá em 1970. Tá? Então, o orçamento ele tem que ser exclusivo. A fixação da receita, a previsão da receita e a fixação da despesa. Não pode ter nada além disso, mesmo porque é uma lei. Tá? Você não pode incluir alguma coisa dentro da lei orçamentária que não seja previsão da receita e fixação da despesa. Publicidade. O conteúdo orçamentário deve ser amplamente divulgado, publicado, através dos veículos oficiais de imprensa, que seria a nossa publicidade. Hoje, até na hora de você fazer o estudo do orçamento, esse processo é feito junto à comunidade. Então, abre-se a palavra na comunidade e se discute o orçamento. Daí que nasce o orçamento participativo, que eu já cheguei a comentar com vocês. Em que parcela parte do orçamento direto do município, uma pequena parte equivalente a 3 ao máximo de 5% dos investimentos, ele é discutido com a população como um todo. Não precisaria, porque quem são os representantes da população? Os nossos vereadores. Mas na atual conjuntura em que os vereadores não têm a capacidade técnica e só pensam na parte política, aí entra a questão da discussão com a população. Tá? Através do quê? Através de audiências públicas. Não só para a elaboração, mas também quanto à execução orçamentária. Isso a gente vai ver mais adiante.
Equilíbrio. Para cada exercício financeiro, o montante destinado à despesa não deve ultrapassar a da receita prevista para o período, mesmo porque vai estar fora da lei. Se você fixou uma despesa e teve que aumentar essa despesa, você tem que justificar o porquê do aumento da despesa e fazer a indicação de onde vai sair a receita que vai cobrir essa despesa, que pode ser uma despesa extra, uma despesa que está surgindo agora para você, que é o caso do coronavírus. O coronavírus veio e está fazendo com que os nossos governantes tenham mais despesas. E essas despesas podem acontecer? Podem, desde que eu tenha um embasamento legal para isso. Tá? Eu tenho essa facilidade. Planejamento público. O propósito principal do planejamento público é estabelecer, com base em políticas públicas pré-definidas, a forma pela qual se deve adequar a oferta à demanda dos serviços públicos em um horizonte de tempo determinado, estabelecendo os objetivos e as metas a serem cumpridas e, para tal, dimensionando-se os recursos físicos, humanos e financeiros. O planejamento público faz parte de um tipo de orçamento. E esse orçamento, como é que você faz o orçamento público? Você vai ter que primeiro ver a capacidade de arrecadação que o ente tem. Vamos falar de município. Eu tenho que ver qual a capacidade de arrecadação de recurso que o município tem. E depois eu tenho que ver a necessidade de despesas que esse município vai ter. O que a gente não pode esquecer é que o governo é como se fosse uma empresa de serviços. Então, a maior parte do gasto que ele vai ter, do dispêndio que ele vai ser com mão de obra. Tá? Aí alguém pode dizer, mas não é uma mão de obra boa, ela não é qualificada, mas é aonde está indo o nosso dinheiro. Seguindo, o planejamento público, olha que interessante, facilita o diálogo entre a sociedade e o governo. Porque é no planejamento público que você vai ver as reais necessidades que a sociedade está tendo. Tá? Então você imagine o seu bairro, na hora que você for fazer a elaboração do orçamento, você não, o governo for fazer a elaboração do orçamento e você for participar dessa elaboração do orçamento na fase de discussão com a população, através das audiências públicas, e que você, de posse do orçamento geral do município, você olhar dentro do seu bairro e ver o que está sendo contemplado, você pode dar algumas opiniões de alteração e também de fiscalização. Combate à descontinuidade administrativa. Se você tem um planejamento, se você tem um orçamento, você consegue combater a descontinuidade administrativa. Por exemplo, antes da Constituição de 88, você tinha um governo, por exemplo, no município, que era num determinado partido, e esse prefeito resolveu construir uma escola de governo. Terminou o mandato dele, ele não foi reeleito, o próximo governante entrou e falou assim, eu não quero essa escola, porque está vinculada ao outro prefeito, que é de outro partido. Então eu quero uma nova escola, e ele começava a construir aquele esqueletão do lado. O que aconteceu? Começava a ter os famosos elefantes brancos, que são construções que foram iniciadas em um determinado governo e não se terminou. Com a nova lei, com a nova Constituição e a nova lei de responsabilidade fiscal, isso não pode acontecer mais. Tudo que foi planejado por um deve ser terminado e executado por outro que venha a substituir. Se esse novo prefeito, entre aspas, vamos falar de prefeitura, se esse novo prefeito entender que está tudo superfaturado, o processo de licitação e tudo mais, ele pode parar e fazer uma nova licitação, fazer um novo planejamento de execução, desde que ele tenha autorização do legislativo. Aí sim ele combate a descontinuidade administrativa.
deixa de gastar dinheiro duas vezes para a mesma coisa. Outro ponto. Equaciona o crescente desequilíbrio entre demanda e oferta de serviços públicos. Então, dentro do meu planejamento público, eu consigo detectar dentro do seu município, dentro do seu estado, por exemplo, a saúde. Aonde que estão os problemas de saúde dentro do seu município? E qual a necessidade de que cada bairro tem em termos de saúde, se estão sendo atingidos, se estão sendo sanados esses problemas. Então eu faço esse equacionamento e vejo aonde eu devo direcionar a aplicação do dinheiro. Facilita, possibilita o controle da ação e avaliação dos resultados. Uma coisa que poucos sabem é que depois do orçamento vem a execução orçamentária. E os próprios auditores externos, vindos do Tribunal de Contas do Estado, eles vêm e fazem a avaliação dos resultados. E isso nós temos também dentro da própria prefeitura. Há esse tipo de avaliação de resultados. Você consegue acompanhar se o planejamento está dentro do seu cronograma financeiro e outros. Fases do planejamento. Olha que interessante. Dentro das fases do planejamento, eu tenho um planejamento chamado longo prazo, médio prazo e curto prazo. O que seria o planejamento a longo prazo? O planejamento a longo prazo é denominado plano diretor, ou também conhecido como Estatuto das Cidades. O que ele fala? Ele fala exclusivamente da expansão, do crescimento que a sua cidade, o seu município vai ter conforme vão passando os anos. E para que tenha essa expansão, criação de novos bairros, criação de zoneamentos voltados exclusivamente à indústria, zoneamentos voltados exclusivamente a moradias, ele vai falar o que eu preciso, por exemplo, para criar um novo bairro. Ele tem que estar previsto dentro do plano diretor. Então o plano diretor fala assim, eu vou ter uma expansão, eu vou criar um novo bairro que é Alphaville, como já tem aí em Jundiaí. Esse novo bairro, o que ele precisa? Primeiro eu preciso detectar o tipo de população que vai ter e a quantidade que vai fazer com que cresça esse novo bairro. Quantas pessoas, quantas casas. O que esse bairro, esse novo bairro vai precisar? Vai precisar de asfalto, água, luz, telefone, serviços públicos que eles vão precisar. Vai precisar de uma UBS, vai precisar de uma pré-escola, vai precisar de uma creche. Quanto custa? E aí eu vou fazer um levantamento financeiro. E olha que interessante. O plano diretor, quando a gente fala a longo prazo, é um plano para mais de 20, 30 anos. Não é como na empresa da gente. Na empresa que vocês trabalham, eles falam em plano a longo prazo, eles estão falando no máximo aí a 2 anos, 5 anos. No serviço público, o plano diretor, que é um plano a longo prazo, fala-se em 30, 50 anos. É feita uma análise de tempos em tempos, a cada 4, 5 anos, você refaz o plano diretor, vendo como é que está a atualização desse plano diretor. E depois, você tendo um plano de 30 anos, aí você desce para um planejamento, claro que o plano diretor é uma lei, tá? Para um planejamento chamado médio prazo, que é o plano plurianual. O que é esse plano plurianual? Ele é um planejamento a médio prazo, ou seja, ele vai pegar um pedaço do plano diretor. Se o plano diretor é um planejamento para 30 anos, o plano plurianual, olha a palavrinha, plurianual, ele vai estar pegando um pedaço de 4 anos desse planejamento de 30. O que o governo municipal, estadual ou federal vai fazer nos próximos 4 anos? Está constante dentro do plano plurianual. Aí a gente tem o planejamento a
curto prazo, que ele é dividido em lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vai dar quais são as diretrizes do orçamento anual. As diretrizes em termos de metas. O que eu quero que seja executado dentro do meu município em um ano. Então, vou pegar aqui o meu PPA, que é de 4, vou tirar o planejamento para um ano e vou elaborar o plano, a lei de diretrizes orçamentárias. Para quê? Depois da lei de diretrizes orçamentárias, eu vou fazer uma coisa chamada lei orçamentária anual, que é a LOA. Aqui na lei orçamentária anual é que vão estar constantes quais as receitas previstas e as despesas fixadas e qual o vínculo que tem em cada uma delas. Nessa nossa aula, nós vamos falar um pouquinho de plano diretor e de PPA, e depois LDO e LOA nas próximas aulas. Tudo isso está vinculado a um vídeo que eu chamei de vídeo 1, que ele conta uma historinha, peguei no YouTube do Senado Federal, e ele traz uma historinha de por que e a necessidade de ter esses planejamentos. Plano diretor. Olha lá de novo o nosso amigo Eli Lopes Meireles. O que o plano diretor faz? Eu falei resumidamente no slide anterior. Ele faz um planejamento do crescimento que o seu município, que o seu estado vai ter, principalmente de população. E ele fala o seguinte: instrumento técnico, legal, definidor de cada municipalidade e, por isso mesmo, com supremacia sobre os outros. Ou seja, é como se fosse a Constituição do Brasil. Quem manda é a Constituição. As outras legislações estão vinculadas à Constituição. Quando você está no município, o que dá a base do município é o plano diretor, ou também chamado de Estatuto das Cidades. E dele deriva todo o resto do planejamento. O planejamento para 4 anos, PPA, e o planejamento anual, a LDO e a LOA. Continuando. Para orientar toda a atividade da administração e dos ministrados nas realizações públicas que interessem ou afetem a coletividade. Desenvolvimento do plano diretor tem como base de desenvolvimento o conhecimento geral e preliminar do município, através da identificação dos principais problemas, olha aí, e dos agentes mais importantes do desenvolvimento local, culminando com propostas para a solução dos problemas locais mais urgentes. Como é que eu desenvolvo, então, o plano diretor? Eu tenho que ir a campo, eu preciso entender o meu município, eu preciso saber aonde estão os problemas e como é que eu faço para sanar esses problemas. Eu tenho problema de moradia, então o que eu faço para sanar o problema de moradia? Vou ter que criar mecanismos que facilitem com que as pessoas adquirem e construam suas novas casas. Ou seja, eu vou criar novos bairros e toda a infraestrutura que possa gerar essa nova criação. Assim eu começo a consertar os problemas locais. Etapas do desenvolvimento. Após um diagnóstico das prioridades, quais são os problemas existentes em cada bairro, levantados na etapa anterior, essa etapa é voltada aos estudos das alternativas e intervenções. A solução para os principais problemas e pontos de estrangulamento. Os instrumentos legislativos necessários para a continuidade do projeto, a demanda de recursos e a análise dos programas setoriais relevantes. Então, eu já levantei os problemas que o bairro ou a cidade tem e agora eu sigo procurando não, já tenho a solução, mas aí eu vou ver o que esbarra até eu chegar na solução. Se eu preciso de alguma autorização legislativa, por exemplo, se eu quero criar um novo bairro, esse novo bairro tem que ter autorização do legislativo, dos vereadores, para a criação do novo bairro. Tá? Essa etapa final, é a terceira etapa, tem por conteúdo a definição dos planos setoriais ou anteprojetos, do organismo local de planejamento e determinação de projetos
detalhamento dos instrumentos administrativos e o orçamento-programa. Ou seja, eu faço um estudo, eu vejo as soluções que eu posso ter, eu vejo quais são os entraves no meio do caminho e, por fim, eu monto um orçamento. PPA, Plano Plurianual, define as prioridades do governo, ou seja, o candidato a prefeito municipal ele tem uma plataforma de governo, que seria o que ele pretende realizar dentro dos 4 anos que ele tem de mandato. Na plataforma de governo, ele vai tentar colocar em prática. E eles têm que estar em consonância com o plano diretor. Lembra que o plano diretor é um planejamento para 30 anos da expansão do seu município. E eu tenho que pegar desses 30 anos, vou ver de acordo com o que foi prometido, entre aspas, pelo novo governante, vou pegar esse planejamento pré-existente e vou pegar essa célula e vou explodir a célula para que ela possa me dar as prioridades. O que eu tenho de prioridade no meu governo para os próximos anos? Tem sua elaboração no primeiro ano de mandato, ou seja, a hora que o novo governante entra, que o novo prefeito entra, ele está ainda no último ano do planejamento do prefeito anterior. Então ele tem que executar o último ano do que o prefeito anterior fez. E ele faz o planejamento dele para os próximos 4 anos. Ou seja, o primeiro ano ele está executando o que já está sendo feito pelo orçamento anterior. Ele planeja mais para 4, ou seja, ele vai ter mais 3 anos do orçamento dele, do planejamento dele para executar tudo que ele tinha como prioridade. E o último ano de planejamento é o primeiro do próximo candidato eleito. Acredito que dê para entender o que eu disse. A contar, vamos de novo, tem sua elaboração no primeiro ano de mandato, com duração de 4 exercícios, 4 anos. A contar do segundo ano de mandato, com vigência para até o primeiro ano do mandato seguinte. Ou seja, toda vez que você entra no município como prefeito, você, não só como prefeito, mas também como governador de estado, como presidente da república, você já tem um orçamento que já está em execução, porque você não pode entrar sem orçamento. E aí você faz um planejamento para mais 4 anos. Deverá ser remetida a apreciação do legislativo até 30 de agosto do primeiro ano de mandato. Ou seja, você tem de janeiro a agosto para fazer um planejamento de 4 anos. Veja só. Ou outro prazo que estiver estipulado na lei orgânica do município. O legislativo devolverá para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Isso quer dizer o quê? O primeiro período da sessão legislativa é julho, termina em julho. O segundo período da sessão legislativa termina em dezembro. Então ele tem que devolver, ele recebe lá em agosto, eles têm até o dia 31 de dezembro para devolver o projeto do plano plurianual para o município, para o executivo, para que ele possa fazer a sanção e as correções necessárias. Para isso, do plano plurianual, eu tenho um outro vídeo que está vinculado a esse tema. E seria interessante vocês também darem uma entrada nesse vídeo para tentar entender melhor essa etapa do plano plurianual. Eu coloquei aqui para vocês um quadro explicativo do que acontece no plano plurianual. Tá? Ele fala assim, eu tenho uma cidade em que eu vou fazer uma comparação entre a situação atual que a cidade se encontra e o que eu desejo que aconteça para daqui a 4 anos, a direção da mudança, os parceiros possíveis. Aí eu tenho uma segunda etapa, que é o levantamento das ações setoriais, ações que já estão em andamento, propostas de novas ações. Tem a participação popular no meio de tudo isso, condicionamento do planejamento municipal, de acordo com as projeções das receitas e restrições gerais, legais, que possam vir. Tudo isso para quê? Para dar orientação ao prefeito.
o que ele pode, o que ele não pode, como que ele quer que se desenvolva o plano plurianual que é de 4 anos. Então o prefeito recebe todas essas informações, todo esse suporte, ele vai definir a estratégia, definição dos recursos por órgãos e entidades, tem a orientação estratégica, a definição de programas e propostas de programas, a validação e consolidação pelo grupo e o final, o PPA. Ou seja, você faz um estudo preliminar de tudo o que está acontecendo na cidade, o que você quer que aconteça na cidade. O prefeito vai validar tudo isso, vai definir quais são os recursos necessários e os órgãos e entidades que vão receber esses recursos para que eu possa cumprir com todo o planejamento. Eu tenho a definição do que eu vou fazer e a validação do grupo e a documentação final, que seria o meu próprio PPA. No PPA, olha que interessante. Até 31 de agosto, isso independente de ser independente dos acontecimentos que tenha acometido o município no começo do mandato. Até o 31 de agosto do primeiro ano de mandato, o Executivo envia do projeto ao Poder Legislativo. Então tem até o dia 31 de agosto. Até o encerramento da sessão legislativa, meados de dezembro, o Legislativo devolve o autógrafo para a sanção. Autógrafo é um nome jurídico para falar sobre o projeto de lei que está sendo votado pelos vereadores. Então eu mando para a Câmara no 31 de agosto e eles têm até meados de dezembro, antes deles entrarem em recesso, para devolver. Aqui eu coloquei para vocês como é e como que se faz um PPA, num exemplo real. Eu tenho a Prefeitura Municipal de Xing-Ling, do estado de São Paulo, e eu tenho alguns anexos do PPA que são anexos determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O anexo 2, Planejamento Orçamentário, descrição dos programas governamentais, metas e custos. Eu trouxe como ilustração para vocês. Tá? Então eu tenho dentro desse anexo o município, o nome do município. Isso é feito em todos os municípios do Brasil. Tá? Município, o programa Manutenção das Atividades do Legislativo, é o nome do programa. A unidade responsável, Câmara Municipal, o código da unidade, que a gente vai aprender a fazer isso daqui na hora que nós formos estudar a despesa. O objetivo, finalidade do programa, qual o problema a ser minimizado ou solucionado, e aqui você fala dos objetivos. Nesse caso, que é da Câmara Municipal, manutenção dos serviços existentes, das despesas com pagamento com pessoal e seus reflexos. Ampliação, se necessário, dentro das normas legais vigentes e das possibilidades orçamentárias. Então, o foco desse anexo voltado para a Câmara Municipal tem a ver com pagamento de pessoal. E isso eu tenho que fazer para todos os departamentos da Prefeitura. Imagina o tamanho que fica esse caderninho. Justificativa. Motivação para a implementação do programa. Dotar o órgão de recursos humanos necessário para permitir o desenvolvimento de suas atividades de caráter continuado. E aqui embaixo, olha as metas e indicadores. Então eu tenho uma previsão. Quantidade recente de funcionários da Câmara Municipal e quanto que eu acho que vai ter no futuro. O futuro que eu falo aqui nesse momento é daqui a 4 anos. Então, em 4 anos, eu vou manter a quantidade de funcionários. Previsão da evolução dos indicadores. Como eu estou falando de funcionários e servidores, eu tenho uma previsão que, nesse exemplo, vai de 2006 a 2009. Eu tenho uma previsão que não vai ter variação, ou seja, não vai ter concurso público, e qual a estimativa de gasto nos 4 anos. Olha que interessante. Então aqui eu criei uma tabelinha em que eu falo o que
é de importante na descrição do programa governamental da Câmara Municipal, exclusivamente voltado para pagamento de pessoal. E isso vale não só para a Câmara Municipal, mas para o Executivo como um todo, para o Estado e para a União. No anexo 3, Planejamento Orçamentário PPA, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Então aqui eu continuo na Câmara e ele tem algumas especificações. Tá? Aqui são classificações que seriam classificações contábeis que a gente vai ver mais para frente. Então ele fala assim, a unidade executora, que é a Câmara Municipal, o código da unidade 010100, a função legislativa, o código da função 01, a subfunção ação legislativa, código da subfunção 031, programa administração de pessoal, eu poderia ter compras, tá? Mas aqui a gente está vendo a questão de administração de pessoal, o código dele, projeto, manutenção das atividades do legislativo, metas do exercício, quantas pessoas eu tenho, quantos servidores eu tenho hoje, unidade de medida, a evolução dos meus servidores, o custo dessa evolução, e eu tenho uma coisa bastante interessante. Eu tenho levantamento da despesa ano a ano. Então, nesse próprio PPA, eu tenho que demonstrar se eu vou ter aumento salarial ou não, para atingir a meta dos 4 anos. Nesse último campo aqui, custo por fonte e categoria econômica, que é bem voltado à despesa, e a gente vai ver mais para frente o que é despesa corrente, o que é despesa de capital. Despesa corrente, basicamente, é a despesa que nós temos no dia a dia, tá? A despesa com água, luz, telefone, salários e tudo mais. Despesa com capital é a despesa de investimentos. O que eu vou investir? Então, vou comprar um carro, vou comprar computadores, vou fazer construções, reformas, é a despesa de capital. Como aqui a gente está falando de salário, é como se é a despesa fixa que eu vou ter, ano a ano. Então, eu já falei que eu tenho 43 funcionários, em 2006 eu vou ter uma despesa fixa de 2.340.000 e ela vai evoluir até 2009. Pode ver que é uma cópia daqui de cima. Como sendo uma cópia, como aqui eu só tenho despesa corrente, se eu tivesse despesa de capital, ele ia dividir e a soma dos dois aqui embaixo, a soma de tudo isso, tinha que dar a meta do PPA. Então, para efeito de PPA, eu tenho 2 demonstrativos, 2 anexos, tá? E esses anexos são individualizados para cada célula de custos que eu tenho dentro do meu município. Lembra, eu tenho o município geral, que é uma célula só. Dentro dessa célula de custos eu tenho as secretarias, dentro das secretarias eu tenho os departamentos e assim por diante. E cada uma eu tenho que desenvolver como que eu vou gastar o dinheiro que vai ser investido nela e para que eu vou gastar esse dinheiro. No mínimo 2 anexos por célula. Ok? Então nós falamos de princípios, nós falamos de planejamento, falamos do plano diretor, falamos um pouquinho sobre PPA. Tem 2 vídeos para serem assistidos. Ok? Hoje termina a aula, tá? Mas não termina o estudo de vocês. As atividades que eu gostaria que vocês fizessem estão no AVA, no ambiente AVA, e vocês vão me devolver essas atividades, que pode ser através de um PDF ou doc, e aí vocês vão olhar o que é mais interessante para vocês, tá? Eu criei um exercício em que vocês vão começar um planejamento de PPA, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Coloquei para vocês 2 vídeos, ciclo orçamentário, coloquei dentro do próprio AVA essa condução para onde que você vai lá no YouTube para buscar, e do plano plurianual. Ok? Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Ainda bem que nossas aulas agora no começo são um tanto quanto teóricas. Eu gostaria que nós estivéssemos juntos para poder fazer algumas atividades
lá no laboratório com a minha supervisão, mas não vai ser possível. Então nós vamos, conforme vai passando o tempo, tentando adequar essa nova ferramenta de estudo com vocês, ok? Qualquer dúvida, no dia e hora da sua aula, eu estarei no fórum de dúvidas ou no chat. Eu preciso ver como é que funcionam essas ferramentas direitinho, mas já está selecionado para vocês, para que a gente possa tirar dúvida. Se nada disso de comunicação der certo entre nós, nós ainda temos o e-mail, como eu já disse anteriormente, ok? Então, assim, quarentena, lavem bem as mãos e se cuidem. Em pouco tempo a gente vai tendo aula normal, presencial, que é o que eu espero, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais.